Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado, apóstola. Apóstolo, muito obrigado por nos receberem tão bem. Essa família maravilhosa, muito obrigado mesmo. Estamos não só felizes, mas já amando muitos que já nos foi apresentado. E realmente nós vemos que Deus escolheu um povo muito especial para gerar um grandioso avivamento neste estado. Amém? Nós temos tanta convicção disso. Eu sou o bispo João Rafael, ou pastor João Rafael é melhor, pastor João Rafael, e me sinto muito honrado por este convite precioso para estar aqui com todos. Eu quero passar a palavra para o pastor Conrado, que vai se apresentar também, cumprimentar a todos. Em breve nós daremos continuidade. Pastor Conrado. Bom dia a todos, graça e paz, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós viemos aqui com muita humildade, estamos aqui em temor e tremor no altar do Senhor, e nós louvamos a Deus pela vida dos amados, porque nós estamos aqui sendo muito bem recebidos com o amor de Cristo. Então, muito obrigado, é uma honra para nós estarmos aqui, e o que vamos apresentar está totalmente ligado com o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e principalmente a preparação de uma noiva gloriosa, pura e sem mácula. Aleluia. Vou passar aqui a palavra então para a nossa missionária, a preciosa Luciane Toledo. Baruch Hashem. Am Israel High. Amém. Que Israel viva para sempre. Israel viverá para sempre. O rei se assentará no trono em Jerusalém, e nós contemplaremos a sua glória. Amados, nós estamos aqui em nome de Jesus. E enquanto colocamos os pés naquela porta, dizemos: entramos por tuas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Declaramos a paz, o shalom, e recebemos o shalom do Senhor neste lugar. O Senhor está neste lugar. Jeová Shammah está aqui. Então é com muito temor e tremor e com muita humildade que nós estamos contemplando um povo que nós não sabíamos que existia na nação do Brasil. Um povo totalmente focado na glória do Senhor, na cruz e no sangue de Jesus, reconhecendo as raízes judaicas, a origem do próprio Deus, mas em todo o tempo declarando que Ele é o Messias, Ele é o Rei de Israel, que o Senhor estabeleça a sua glória neste lugar, a sua maravilhosa luz resplandecendo e expulsando as trevas deste lugar, desta cidade, deste estado. Em nome de Jesus nós viemos porque nós cremos que um grande avivamento de arrependimento, de santidade e de justiça começará aqui neste lugar. Nós cremos que o Senhor já tem levantado aqui um povo santo ao Senhor, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para manifestar as virtudes daquele que nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Amém. Que o Senhor continue reinando. Sim, houve unidade, há o mesmo Espírito, e a nossa comunhão entre nós, ela é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu quero trazer boas novas antes de entrar em algo que Deus tem para nós. E sabemos que neste tempo maravilhoso, e este tempo maravilhoso é um tempo tão peculiar, o tempo mais esperado da história da Bíblia. Nós estamos vivendo hoje o início do fim.
O início do fim, existem eventos específicos que vão simplesmente mudar o status da terra. E é importante saber que um destes grandiosos eventos do tempo do fim se chama o maior avivamento da história da Bíblia. Este avivamento que se chama a restauração de todas as coisas. Este avivamento que vai preparar a noiva de Cristo para o retorno na sua glória. Este evento tão poderoso vai dar início no Brasil. Não é em outra nação. Quantos profetas nós temos ouvido falar que do Brasil virá o maior avivamento da terra? Muitas vezes, de todos os lugares, ouvimos estas palavras. Porém, também, do Brasil, o avivamento precisa começar em algum lugar. Um avivamento nunca começa espalhado, ele tem um foco, aonde a primeira chama é colocada e dali vai se espalhando, se intensificando e crescendo. Todo incendiar começa num lugar. Todo incêndio começa no lugar. Desta vez se chama avivamento, e nós sabemos que a chama do Espírito Santo, o fogo de Deus, que é um fogo refinador, o fogo refinador, ele refina. Isso é importante sabermos. Que o avivamento de Deus tem algumas características. Ele vem com o fogo do ourives. E este fogo, ele tira, arranca todas as impurezas. É muito importante entendermos as características de um avivamento. Pois o que vai se dar início no Brasil tem a ver com este estado, esta cidade e este povo que está aqui. Diretamente neste ponto onde estamos. É muito importante nós entendermos. A palavra avivamento. Avivamento é pegar algo que está morto e dar vida. Gerar vida aonde há morte. Mas se avivamento é pegar o que já está morto e dar vida, este lugar que onde está a morte já teve vida um dia. Já morreu. É um lugar onde já houve uma manifestação de vida ali. Porém agora, Deus vai trazer um avivamento, pegar aonde está morto e gerar uma vida ali. Para compreendermos e a junção do porquê avivamento tem a ver com o fogo do Espírito Santo, tem a ver com restauração, o que isso está ligado, como está tão ligado assim? É simples. Se o fogo purificador, ele tira toda a impureza, para que haja avivamento, nós temos que tirar aquilo que causa a morte. E qual é o maior causador da morte em toda a história da humanidade? Pecado. É impossível, isso todos nós temos que ter cravado em nossos corações, essa convicção. É impossível gerarmos um grandioso avivamento aonde tiver pecado. O pecado, ele vai impedir qualquer avivamento. É impossível. Não importa o que os profetas dizem, não importa quem eles apontem, se tiver pecado ali, não vai ter avivamento. Mas todos nós já pecamos. Toda a igreja peca. Os sacerdotes estão em pecado. A igreja está caída. A morte espiritual, os sinais verdadeiros bíblicos sumiram das igrejas. A presença real do Espírito Santo já não existe. Por que eu digo isto? O Espírito Santo, ele tem uma característica muito singular. Ele vem com uma missão dividida em 3 partes. O Espírito Santo tem uma missão. E a igreja que tem o Espírito Santo, o sacerdote que tem o Espírito Santo, tem isto emanando nele. Preste atenção. Quando Jesus disse: eu enviarei o Consolador, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é totalmente convencida do pecado, ela vive em arrependimento. Ela é totalmente convencida da justiça. Ela cumpre a palavra e a justiça de Deus. Você acha que o Brasil todo faz isso? Como o avivamento vai alcançar o Brasil se a igreja não atende esses requisitos? Nós temos visto escândalos e escândalos em todo lugar, em todo momento. E principalmente nos convence do juízo. O juízo foi esquecido no púlpito das igrejas. Mas entenda bem, o que aconteceu lá no início, em Gênesis, precisa ser restaurado aqui agora, para que haja o avivamento. O que precisa ser restaurado? A primeira coisa que a serpente tirou da Eva foi o temor de Deus. Havia uma palavra e um decreto de morte se ela comesse aquela fruta. Havia um decreto de morte. Se você comer deste fruto, certamente morrerás. E o que ela fez? Comeu e recebeu a morte ali. Mas por quê? Porque ela perdeu o temor. Havia uma palavra de juízo de Deus. Aí veio a serpente e disse o quê? Certamente não morrerás. O evangelho de hoje é o evangelho do certamente não morrerás. É o evangelho só de bênção, de prosperidade e conquista. E tem tirado a palavra de juízo, escondido o juízo. Por isso as ovelhas pecam, pecam e pecam. Não tem mais temor de Deus. Mas o último evangelho a ser pregado na terra está em Apocalipse 14, 6 e 7. Está escrito claramente. Vi um anjo voando, vindo diretamente do trono com o evangelho eterno na mão, gritando em alta voz a toda a tribo, povos e nações, gritando o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Observa que o final da Bíblia restaura tudo o que aconteceu no início. Entenda, nós agora temos que ser a igreja mais santa, mais justa do que a igreja primitiva. Agora que vem o segredo, como vamos fazer isso se já pecamos? Como vamos ser tão usados por Deus? Como vamos fazer com que o Espírito Santo desça sobre toda a carne e inicie o avivamento tão esperado? Só temos uma saída: arrependimento. O arrependimento é a ação do homem mais importante para Deus. O arrependimento foi a mensagem pregada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, desde Gênesis a Apocalipse, todas as mensagens eram para conduzir o homem ao arrependimento. Todos os profetas vinham e convenciam do pecado. Falavam para a nação de Israel qual era o pecado que ela estava cometendo, para que ela se arrependesse. Todo o Velho Testamento é só arrependimento. E todo profeta que vinha com uma palavra trazia um juízo, vinha com uma profecia de juízo seríssima, grave para aquela nação. No Novo Testamento, a primeira mensagem do Novo Testamento, anunciando a vinda de Jesus, qual foi a primeira mensagem do profeta João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira mensagem que saiu da boca de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira mensagem dos 12 apóstolos de Jesus? A primeira coisa que eles pregaram: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira mensagem do apóstolo Pedro depois de Pentecostes? Qual foi? Arrependam-se. É necessário agora que todos se arrependam. Deus entende o tempo de ignorância, mas agora, neste tempo, todos, sem exceção, do sacerdote à ovelha, do maior ao menor, do rico ao pobre, todos se arrependam. O arrependimento, o ato de arrependimento é tão importante para Deus, é levado a tão sério, que é o único ato que o homem faz na terra que gera festas no céu. É o único status que altera o status do céu. É o arrependimento. O que fizemos com o arrependimento? Nós agora precisamos nos santificar, nos purificar. O avivamento é um fogo, e esse fogo ele vem consumidor, e ele vem purificador.
Aqueles que se submetem ao fogo do Espírito Santo são purificados. Os que não se submetem são consumidos, são destruídos. É muito importante que da mesma forma que vem a graça, vem o juízo. Quanto mais tempo Deus dá de misericórdia, maior vai ser o juízo. O cálice da ira dele está se enchendo. Então, nós só temos uma solução: arrependimento. E por que eu dei essa introdução? Porque nós sabemos da parte de Deus que está vindo um grande juízo para a nação brasileira. Mas da mesma forma que em toda a terra Deus manda um profeta anunciando àquela nação que se ela se arrepender, Deus traz avivamento. Entenda, amados, daqui de Recife vai se dar início o maior avivamento da história do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Já estou confirmando para que você saiba que vai acontecer, você crendo ou não. Porque já foi profetizado que vai acontecer. Então a nossa questão aqui é saber quem é o povo que vai começar. Porque alguém vai começar. Entenda, para se começar um grande avivamento no Brasil, vai se começar aqui em Recife. Tudo começou aqui. Nem preciso explicar, vocês sabem muito bem o que essa cidade representa para a nação brasileira. Agora nós precisamos entender uma coisa. Todos nós precisamos dar início a um grandioso arrependimento nacional. E nós estamos organizando o maior arrependimento nacional da história do Brasil. Unindo com todas as grandes igrejas, todos os pastores, todas as igrejas, todos os grandes conselhos de pastores do Brasil. Estamos unindo de estado em estado, pastor por pastor, e organizando o maior arrependimento nacional da história do mundo. Nunca uma nação fez isso, só em Nínive. Só que antes de fazer esse grandioso evento nacional, que o Brasil todo vai estar em chamas, primeiro tem que começar por um estado. E onde começa tudo no Brasil? Pernambuco. E no estado de Pernambuco, aonde se inicia tudo? Em Recife. E em Recife, aonde se começa tudo? Você está neste lugar. Todos nós ouvimos falar de um grande avivamento, mas ninguém sabia como. O onde, alguns ainda tinham dúvidas, mas como? Ninguém falava como é esse avivamento. E esse avivamento só vai dar início por arrependimento. O arrependimento é uma decisão definitiva de abandonar o pecado e não olhar mais para ele. Não esperem que vocês verão avivamento se estiverem em pecado. Não vai ter avivamento. Vocês têm a responsabilidade de incendiar o Brasil, porque se vocês não derem início no avivamento, o Brasil inteiro está condenado. Essa é a parte que não é brincadeira, não é a parte gostosa de ouvir tudo isso. Existe uma responsabilidade e Deus vai prestar contas. Cada um de vocês irão prestar contas a Deus se vão ou não carregar um avivamento, se vão ou não ser santos, justos, íntegros, se vão ou não escolher a santidade e abandonar o pecado de uma vez por todas, para que o Brasil inteiro seja contagiado. Entenda, Deus, ele busca quem está clamando pelos pecados do povo. Ele busca. Se Deus está procurando, é porque não é fácil achar. Ele é onipresente e onisciente. Ele está buscando um povo, um sacerdócio que se preocupa com o povo e clama pelos próprios pecados e o do povo. Que se arrepende, não só pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado do povo. Entenda, estes irmãos maravilhosos que eu estou vendo aqui, são aqueles que vão incendiar a nação inteira do Brasil. Que privilégio! Que privilégio! Se forem escrever a continuação de Atos no milênio, vai constar lá: o povo de Recife deu início ao maior avivamento da terra, incendiando o Brasil. Vai estar o seu nome lá. Do contrário, nem constará em livro nenhum, estará no inferno.
Não temos alternativa, não temos escolha. Deus enviou um profeta na terra muito sério, que tem repreendido todas as nações da terra. E ele tem ido em nação do mundo inteiro. E tem declarado àquela nação que ela se arrependa dos seus pecados. Do contrário, Deus traz um juízo àquela nação. Este profeta, ele se chama Dr. David Alward. E ele simplesmente profetizou todos os eventos cataclísmicos, terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, pestes, pragas que ocorreram desde o ano de 2003 até os dias de hoje. E ele veio no Brasil em 2014, preste atenção, ele veio no Brasil em 2014, reunimos muitos sacerdotes do Brasil inteiro lá, líderes influentes, líderes importantes do Brasil. E o que ocorreu naquele dia? Ele deu uma profecia impressionante sobre a nação do Brasil, e foi uma profecia de juízo. Ele pediu para que o Brasil se reunisse em um grandioso arrependimento nacional. O sacerdócio daqueles dias ignorou. Por quê? Quem é esse profeta? Vem lá do Quênia, barbudo, excêntrico. Ignoraram. Ah, é só mais um. Mas a mensagem que ele deu 1 ano e meio depois se concretizou. A profecia dizia que ele via bilhões de insetos invadindo a casa dos brasileiros. Bilhões de insetos. E ai das grávidas nesses dias. Conclusão, 1 ano e meio depois, Zika vírus Brasil. O maior índice de microcefalia da história da América Latina. Terrível. As mulheres grávidas em choque, em pânico, porque eram picadas pelo Zika vírus, e as crianças recebiam microcefalia e tinham seus cérebros corroídos pelo verme, e era terrível. Todos viram isso, todos nós vimos isso. Mais uma vez, ele alertou o mundo inteiro. Dia 1º de dezembro de 2015, ele profetizou o coronavírus. 1º de dezembro de 2015, com riqueza de detalhes, da onde viria a doença, as características que ia acontecer no mundo inteiro, os hospitais seriam inundados, ia faltar equipamentos. Ele deu riqueza de detalhes. O mundo inteiro ouviu? Não. Ignoramos. Quantos milhões de mortos? Mais uma vez, ele deu um alerta ao mundo todo, que em várias nações, ao mesmo tempo, no mundo inteiro, iam ter inundações. 12 nações ao mesmo tempo tiveram inundações, e vocês viram o que aconteceu no Brasil. Mais uma vez ignoramos a profecia. Trouxemos ele no Brasil mais uma vez, em setembro do ano passado, lá com o pastor Samuel Câmara, das Assembleias de Deus, em Belém do Pará, num grande espaço aberto, com uma grande multidão. Mais uma vez ele trouxe uma profecia muito séria para a nação brasileira. Pena não poder mostrar aqui, mas a profecia era grave. Deus nos deu mais uma vez um comando, organizem um arrependimento nacional. Ele disse claramente, eu estou vendo prédios tombando um no outro, de um grande terremoto que vai acontecer no Brasil. Organizem um arrependimento nacional, chamem todos, desde o líder maior do chefe de estado, a todos os pastores, todas as igrejas, todos, e se reúnem em arrependimento. Mas este mesmo profeta declarou que do Brasil iria se dar início o maior avivamento da terra. O maior da terra. Se o que vai acontecer aqui é maior do que toda a terra, a sua vida tem que ser uma vida de um nível de avivamento que ninguém na tua cidade viu antes. Se é você que vai começar esse avivamento, a tua responsabilidade em ser extremamente santo, justo, íntegro, um exemplo, um padrão para os outros cristãos do Brasil. É muito alta a tua responsabilidade, pois o que vocês fizerem aqui vai influenciar a nação brasileira. Eu estou aqui em desespero porque eu dependo de vocês. O meu estado de São Paulo depende de vocês. Porque tem que dar início a esse avivamento. Entendem a preocupação? Pois bem, são quantos milhões de membros de cristãos em todo o Brasil? Quantos? Receba essa responsabilidade com seriedade, porque Deus vai vir prestar contas.
Deus vai prestar contas. O Brasil não tem estrutura para sofrer um terremoto. Para que os prédios tombem uns nos outros, é 7,8 na escala Richter para cima. Vai destruir estrutura de saneamento básico, estrutura de energia. Vai ser um caos. Vai quebrar o Brasil, vai quebrar. Não temos estrutura para isso. Só temos uma coisa a fazer: obedecer o comando que Deus está dando para a igreja brasileira, para que se comece o avivamento. E qual é o comando? Arrependa-se! Arrependa-se, Brasil! Arrependa-se! Pernambuco, arrependa-se! Recife, arrependa-se! Arrependa-se! Quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são apagados. Quando Deus olhar para Recife, olhar para Pernambuco, olhar para o Brasil, Ele só vai ver o sangue de Jesus, porque o arrependimento é o sangue de Jesus. Entenda, se nós não começarmos a falar sobre arrependimento, como é que vamos purificar os nossos irmãos? Se nós não começarmos a conduzi-los a todos na mesma responsabilidade, como é que vamos dar incendiar os outros? Aqueles que não estão aqui, depende de vocês que estão aqui. Isso vai ser contínuo. Nós já estamos organizando um grande evento em fevereiro, dia 14 e 15 de fevereiro, aqui em Recife. Vai ser o maior evento para preparar a igreja de Pernambuco para dar início ao avivamento. E o próprio profeta Dr. Dejebor vai estar aqui. As reuniões que ele faz são centenas de paralíticos se levantam do chão, cegos que veem, surdos que ouvem. É impressionante. É impressionante os milagres. Eu nem sei quantos milagres eu já vi acompanhando o ministério. Eu fico até chocado com alguns milagres que são impressionantes. No Quênia, ele já não consegue fazer uma reunião normal, ele tem que envolver o governo, porque então agora vamos nos doar na direção certa. Então agora vamos nos doar na direção certa. Vamos nos quebrantar na presença de Deus, arrebentar a nossa carne, arrancar o pecado fora, passar pelo fogo purificador e começar o avivamento. Essa missão, este evento que vai acontecer, é o evento mais importante do Brasil e do mundo. Vai ser traduzido em mais de 50 línguas simultaneamente. O mundo inteiro vai estar assistindo o que vai começar aqui naquele dia. Vai ser o evento mais importante da história da terra. Você precisa fazer com que todos estejam lá para estarem de joelhos se arrependendo pelos pecados. Mobilizem todos, a cidade, as igrejas, os cristãos, os não cristãos, todos. A cidade toda tem que estar lá. Porque o que vai dar início ali não é brincadeira. Vai mudar o status da nação brasileira, porque vai começar o avivamento. O avivamento tão esperado. Ninguém sabia como ia começar o avivamento. Agora todos sabem. É pelo arrependimento. Levante sua mão e diga assim: eu me coloco à total disposição do Espírito Santo. Diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Para concluir e passar a palavra para o Bispo Conrado, eu preciso dizer algo importantíssimo para que todos compreendam. Muitos de nós fomos chamados por Deus a nossa vida toda. Muitos aqui já são servos de Deus, conhecem a palavra de Deus e têm pregado a palavra de Deus a vida toda. Pois bem, eu vou falar o que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías, já no capítulo 1 de Isaías, você vê ele repreendendo quem? Israel. Israel, a nação santa do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para repreender Israel. Não foi qualquer nação, foi Israel. E ele já era escolhido por Deus para cuidar do próprio povo de Deus. E se você vê o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, é sempre ele trazendo algo da parte de Deus para o povo. Porém, quando chega no capítulo 6, acontece algo surpreendente. Ele vê Deus no alto e sublime trono pela primeira vez. Qual foi a reação do profeta Isaías? Ai de mim! Eu vi a Deus! Eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. O que significa isso? Pela primeira vez, Isaías reconhece o próprio pecado. E ele ficou tão cheio da presença de Deus ali, que ele não só viu os próprios pecados, como ele já clamou pelos pecados do próprio povo.
Ele já apresentou imediatamente diante de Deus, dizendo: ai de mim. A emoção que ele sentia era de pavor, era de temor. Nós precisamos voltar ao temor e apresentar a Deus os nossos pecados, dizendo: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Quem sou eu para interceder pelo meu povo? Porque eu sou pecador. Você tem que começar por você. E depois, imediatamente, já colocar o seu povo também no mesmo arrependimento. A sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade, o seu prefeito, os seus vereadores, não importa quem é cristão e quem não é. Você precisa pedir perdão pelos seus e pelo do povo. É esse tipo de homem, de sacerdote, de profeta que Deus está buscando. Se nós agora voltarmos à Bíblia, voltarmos ao início de tudo, vamos escolher não a árvore do conhecimento. Chega de conhecimento agora. E agora vamos obedecer, vamos direto para a árvore da vida, que é Jesus. Vamos voltar para a cruz e para o sangue de Jesus. Vamos voltar ao evangelho do arrependimento. Tenho certeza que o bispo vai mostrar um versículo que define muito bem o que eu estou dizendo. E eu vou deixar isso para ele, mas só quero concluir que Isaías já era um homem de Deus, mas enquanto ele não começou o arrependimento próprio e o do povo, Deus não revelou Jesus para ele. Só depois disso, ele teve a revelação da cruz, que está muito bem descrita em Isaías 53. Tudo começou com autoconhecimento do próprio pecado. A missão do Espírito Santo é convencer você do seu pecado. Se você não reconhece o seu pecado, suplique a presença do Espírito Santo, porque você não tem ele. Isso é grave o que eu estou dizendo. É para você rever sua própria vida, porque vocês têm uma responsabilidade de serem um padrão para toda a nação brasileira. Não é brincadeira a missão que vocês têm, a missão que Deus deu a cada um aqui. Entenda que nós não estamos aqui falando de um evento. O evento é a ponta do iceberg. São milhões de almas que vão entrar no céu. Não é um avivamento de riquezas. Não, é um avivamento de transformação de homens terrenos, de homens para homens espirituais. Nós vamos povoar o céu. Jesus está voltando e esta é a hora de preparar a igreja. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra para o bispo Conrado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer demais essa oportunidade. E antes de começarmos, eu quero pedir uma salva de palmas a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o santo de Israel, Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amada e preciosa igreja, o João Batista começou o seu ministério em Mateus capítulo 3, versículo 2, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus começou o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 17, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Todos os profetas do Antigo Testamento vieram com uma mensagem de juízo se não se arrependerem, mas arrependam-se, senão virá o juízo. Nós também temos e sabemos, amados, que Jesus Cristo, quando ele fala para as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, para as 7 igrejas, exceto Esmirna, que é a igreja martirizada, e exceto Filadélfia, que é a igreja verdadeira, todas as demais, o Senhor Jesus dá uma mensagem clara: arrependam-se. Para Éfeso, arrependa-se e volte para o primeiro amor. Para Pérgamo e Tiatira, arrependa-se, primeiramente, dos falsos ensinos, da imoralidade sexual, também da idolatria, e volte para Deus. Para Sardes, que era uma igreja muito famosa, dizendo: você tem fama de estar viva, mas está morta, arrependa-se, senão ele fala até o juízo: eu virei contra você. Imagina, amados, uma igreja que já tinha sido batizada, recebido Jesus, avançado anos e anos com a obra, o Senhor Jesus fala: olha, cuidado, você tem fama de estar viva, mas está morta, arrependa-se e volte para Deus, senão eu virei contra você.
Para Laodiceia, o Senhor Jesus, ele diz: você não é quente nem frio, porque você é morno. Eu quero vomitar você de dentro de mim. Dizendo que ela era autossuficiente, ela se achava autossuficiente, não é? Você diz: sou rico, tenho tudo, não preciso de nada. Mal sabe que é pobre, cega e nua. E nós sabemos, amados, que Jesus, ele fala um dos versículos mais lindos para essa igreja, a igreja de Laodiceia, que é Apocalipse 3,19, dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Que chamado maravilhoso para o arrependimento. Amados, em Atos 17:20, o chamado é para todos. Todos, em todo lugar, devem se arrepender. Então é um chamado para todos nós. A caminhada cristã, depois que eu aceito Jesus, depois que eu avanço nessa caminhada, eu preciso continuar dando frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, aonde o próprio João Batista fala: deem frutos dignos de arrependimento. Então o verdadeiro evangelho, ele fala do arrependimento. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 24, dos versículos de 46 a 47, o Senhor Jesus, ele vai dizer: Cristo haveria de ser morto, padecer, ressuscitar depois de 3 dias, e que em seu nome seria pregado o arrependimento. Diga arrependimento. Então o foco principal do evangelho é o arrependimento. Toda célula, todo encontro, todo culto, nós temos que ter uma hora especial para o arrependimento. O arrependimento é um estilo de vida. A nossa amada pastora, dentro daqui da adoração, ela chamou um arrependimento pelo Espírito Santo, e todos nós reconhecemos os nossos e depois nos arrependemos pelo pecado da cidade. Assim como o profeta Daniel, em Daniel 9, ele arrepende por ele, pelos antepassados, pelo povo de Israel, e o arrependimento foi tão genuíno que 21 dias depois o anjo Gabriel aparece para ele. Precisamos nos arrepender? Sim ou não? Aleluia! E o nosso ministério é um ministério de arrependimento e de santidade. O primeiro passo é se arrepender, e o segundo passo é dar os frutos dignos desse arrependimento. Diga aleluia! E este caminho é o caminho da santidade. Amados, a obra do Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo aqui? A obra que ele tem que fazer na nossa vida, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que você, diga eu, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, pela obra santificadora do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é trazer santificação. O nosso Senhor Jesus, ele fala o objetivo do Espírito Santo, não é? Em João 16, de 7 a 8, ele promete o Espírito Santo. Ele diga: é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro, diga o Espírito Santo, ele não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. E ele continua no versículo 8, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, como que essa obra santificadora se manifesta na nossa vida? Convencendo eu e você do pecado, eu e você da justiça, e eu e você do juízo. Amados, olha o quanto Deus ama você e ama a mim. Ele falou, Deus, ele veio para o mundo, nos 30 anos começou a pregar, depois ele foi para a cruz, foi ralado, foi humilhado, foi triturado pelo seu e o meu pecado, desceu à mansão dos mortos, ao 3º dia pegou as chaves do Hades, ao 3º dia ressuscitou, depois de 40 dias ele ascendeu aos céus. Em Atos 2 vem o Espírito Santo, impacta a igreja primitiva. O Espírito Santo vai rompendo os séculos dos séculos, até chegar em você, diga eu, para produzir santidade em você. Olha a engenharia espiritual, o esforço de Deus para pegar o homem
e trazer ele para a santidade. Diga, aleluia! Mas afinal de contas, amados irmãos, o que é santidade? Para que santidade? Por que santidade e como eu me santifico? A palavra santidade vem da palavra do hebraico chamada kedusha, que quer dizer separação. Diga, separação. Deus é separado, sim ou não? Deus é 3 vezes santo, sim ou não? Deus habita onde tem pecado? Não. Ele é separado. Isso vem do hebraico, amada apóstola, a palavra kedusha, que quer dizer separação, meus amados. E nós sabemos que Deus, ele é santo e separado. E ele fez você a imagem e semelhança dele. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Se Deus é santo e ele fez você a imagem dele, diga, eu também tenho que ser santo. Diga, eu quero ser santo. Amados, em Levítico 19:2, o Senhor Deus, através do profeta Moisés, ele diz: diga ao povo, sejam santos, porque eu, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, sou santo. Então o nosso chamado, ele não dá uma dica, ele não dá uma sugestão, ele fala, sejam santos. Quando nós vamos para Jesus Cristo, Novo Testamento, diga, a dispensação da graça. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, o sermão mais poderoso da história, mais famosas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus, ele vai lá e reforça Levítico 19:2, dizendo, portanto, sejam perfeitos, digam santos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então o nosso chamado, amados, é para que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis. Mas enquanto nós avançamos a nossa caminhada cristã, nós corremos para o alvo, não corremos? Filipenses 3, rumo a essa vocação, rumo ao prêmio em Cristo Jesus. E todos aqueles que têm a promessa de ver Jesus. Quantos têm a promessa de ver Jesus aqui? Quantos querem ver Jesus triunfando com o corpo glorificado? Aleluia! Quando nós vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 3. Todo aquele que tem essa esperança, diga, eu tenho. Ele vai dizer, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se eu tenho a esperança de ver Jesus, eu preciso me purificar, me santificar. Santidade quer dizer separação. Mas como que eu avanço com a santidade? O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, em João 17:17, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai te santificar. Quando nós vamos para João 17:2, o Senhor Jesus vai dizer, vocês já estão sendo purificados pela palavra que eu tenho lhes dito. Já estão sendo limpos pela palavra que eu tenho dito. É a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus, que vai me santificar. É João 17:3, já tem santificados, purificados pela palavra que eu tenho lhes dito. Mas amado irmão e amada irmã, você que está aqui nesta manhã, você tem um chamado, sim ou não? Quantos têm certeza do seu chamado? Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer, você foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível no amor de Jesus. Antes de qualquer dom do Espírito Santo. Antes do dom ou do seu chamado ministerial de Efésios 4, pastoral, apostólico, profético, antes do seu ministério, antes dos dons que o Espírito Santo te deu, Deus
o Espírito Santo de Deus te deu, o primeiro chamado é ser santo. Diga santo. É irrepreensível. Mas amados, a santidade ela aponta para um caminho. Este caminho é um caminho claro. É um caminho seguro para quem quer ser salvo. Em Isaías 35, nos versículos de 8 a 9, o profeta Isaías vai dizer: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Aí ele vai dizer: quem estiver nesse caminho, o inimigo não toca nele. Porque ele vai dizer: ali não haverá leão nenhum, fera nenhuma entrará nesse caminho. Apenas os remidos entrarão nesse caminho. Diga: os remidos pelo sangue de Jesus. Este caminho da santidade, meu amado irmão e minha amada irmã, ele aponta para uma porta. E essa porta, ela é estreita. Diga estreita. Mateus capítulo 7, dos versículos de 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e o amplo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas porque pequena e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. A porta, o caminho da santidade é um caminho que vai purificar você e a mim. É um caminho que vai nos confrontar. É um caminho que vai fazer você renunciar. Mas diga: o final desse caminho é a vida eterna, meu irmão. Quantos querem passar pela porta estreita? Incentive o seu irmão. Fala para a pessoa do seu lado: vamos passar pela porta estreita. Encoraje o seu irmão. Aleluia. Amados, agora eu preciso ser santo em algumas coisas, ou eu tenho que ser santo em tudo? Eu posso ser santo só na igreja e no meu trabalho? Não. Eu posso ser santo só quando eu estou com o meu pessoal da célula em casa, mas quando eu estou com meus amigos de infância? Não. Eu posso ser santo só em uma determinada região da minha vida e outra não. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Pedro vai dizer, amados: portanto, como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em toda, diga toda, a conduta. Então tudo é tudo. Tudo é a maneira como eu me porto, como eu decido, no meu trabalho, se eu não minto no meu trabalho, como eu pago meus impostos, como eu honro a minha esposa ou meu esposo, como eu crio o meu filho, como eu impacto a sociedade sendo sal da terra e luz do mundo. Quando todo mundo está condenando, eu vou lá e tenho misericórdia. Quando todo mundo quer apedrejar, eu vou lá e perdoo. Quando aquela pessoa me prejudica, eu lembro que o apóstolo Paulo fala que o cristão deve sofrer o dano, mas não entrar em litígio com o ímpio. Quando alguém bate numa face, eu dou a outra face. Quando eu sou prejudicado, eu abençoo. O chamado seu, meu irmão, diga: meu chamado é para ser santo em tudo. Que chamado mais nobre! Seguir os passos de Jesus. Aleluia! Amados, agora por que eu devo ser santo? E já caminhando para o final aqui da ministração, vamos aqui finalizar às 11h15 e passar a palavra para a nossa apóstola. Por que eu tenho que ser santo? Porque sem santidade, Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, ninguém é ninguém. Ninguém é, eu estou pregando aqui. Se todo mundo se arrepender e for santo, todos vão para o céu. E se eu que estou pregando aqui não me santificar, eu não vou para o céu. Ninguém é ninguém. Nossa,
mas eu vendi os meus bens e alimentei a África. Ninguém é ninguém. Nossa, mas 70 anos pregando nas igrejas, avançando com a obra. Ninguém é ninguém. Nossa, mas eu fui e preguei em países onde o evangelho não era permitido. Eu corri risco de vida. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Como fala assim, que Deus justo. Que Deus maravilhoso é esse? Amados, o nosso Deus é justo. O nosso Deus é santo. Olha que tremendo. Ele coloca um balizador. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mateus 5:8. Somente felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os santos, não é verdade? Porque verão a Deus. Agora, qual que é o versículo que me fala que se eu trabalhar por Jesus a vida inteira e não for santo, ele não vai me aceitar? Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apenas os que fazem a vontade, diga, santos, do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Senhor, no teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, no teu nome eu vendi os meus bens e alimentei a África. No teu nome eu preguei por 70 anos numa igreja. No teu nome eu fui e preguei em países que não podiam entrar o evangelho. Ele vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidades. Em outras palavras, afastem-se de mim, vocês que não se santificaram. Quantos querem ser santos no dia de hoje? Agora, amados, a Bíblia, ela vai te encorajar a ser cada vez mais santo. Apocalipse 22:11. Que os que estão sujos se sujem cada vez mais, e os que estão se santificando se santifiquem cada vez mais. Então diga, a santidade é uma caminhada, é um crescimento. E o primeiro passo nessa caminhada, amados, agora vem a pergunta, se santidade quer dizer separação, a pergunta que vem em seguida é, do quê? Do que eu tenho que me separar? E o primeiro passo dessa caminhada, nesse crescimento de santidade, é a separação do mundo. Diga, do mundo. Amado irmão, é impossível você se separar do pecado se você não se separar do mundo primeiramente. Por que nós vemos escândalos nas igrejas? Pastores de 70 anos caindo em pecado. Porque a base da santidade não está sendo respeitada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ao pensamento deste mundo. Antes, renovem-se, transformem-se na renovação da sua mente em Cristo Jesus, para que possam comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. O padrão do mundo não pode ser o seu padrão. O apóstolo Paulo vivia como a Roma antiga. O apóstolo Pedro vivia e fazia todos os costumes de Roma, que empregava o padrão da época. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que o mundo ama, eu não amo. O que o mundo deseja, eu não desejo. O que o mundo atrela a confiança, não é confiança para mim. O que o mundo tem como objetivo, não é meu objetivo. O que o mundo anseia e sonha, não é o meu sonho. 1 João capítulo 2, dos versículos de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como eu vou me santificar cada vez mais? O primeiro passo, o santo se santifique mais. Primeiro passo, separação do mundo. Segundo passo, separação do pecado. O segundo nível de santidade, depois que eu me separei do mundo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, eu tenho forças para me separar do pecado.
Romanos 6:1. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos nele? O segundo passo é a separação do pecado. Este passo, jejum, oração, leitura da palavra, intimidade com o Espírito Santo, andar com Deus 100% do tempo no meu trabalho, na minha casa, avançando com a sociedade. Porque em Romanos 6, dos versículos 22 a 23, vai dizer: nós fomos libertos do pecado, portanto agora somos escravos de Deus. E o fruto que nós colhemos é a santidade. Diga, santidade. E olha essa estrada. Ele vai dizer: e o fim dela é a vida eterna. Olha que estrada segura, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado: olha que estrada segura. Vamos subir para os céus, amados, subindo com a santidade. Louvado seja o Senhor. E o último estágio da santidade. Quantos querem saber o terceiro nível, o último nível? O primeiro nível, me separar do mundo. Segundo nível, me separar do pecado. E o último nível da santidade é você se separar, morrer para a personalidade caída de Adão que está dentro de você. A personalidade da carne de Adão que está dentro de você é vencer a carne. O último nível é: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O último nível é o novo nascimento. Coloque a mão no seu peito e fale: o novo nascimento. Este é o último nível, amados. Eu posso me separar do mundo e não ter nascido de novo. Eu posso me separar do mundo e do pecado e não ter nascido de novo. O último nível é você morrer para você mesmo. É o seu gênio, a sua personalidade, para que Cristo viva através de você. O último nível é como está escrito em 2 Coríntios 5,17, que Deus fez novas todas as coisas. O último nível é o apóstolo Paulo dizendo: sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O último nível é o seu gênio, a sua personalidade morrerem. A forma como... Vocês conhecem pessoas que mudaram 100%? O jeito de falar, os objetivos, a forma de se comportar, como decidir, é outra pessoa, até o tom de voz muda, as roupas mudam. Por quê? É o último nível. Ai, mas eu sou assim desde criança. Esse é o meu jeito, eu sou mais agressivo, me falou, eu já respondo, eu não tenho paciência. Esse é a sua personalidade mesmo, não é a de Cristo. E não tem um palmo de espaço lá nos céus. Apenas a personalidade de Cristo que vai entrar nos céus. O último nível da santidade é quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive através de mim. O último nível, amados, é: Cristo gosta, eu gosto. Cristo fazia, eu faço. Cristo falava assim, eu falo. Isso era o sonho de Cristo, é o meu sonho. Cristo aprovava isso, eu aprovo. Cristo comia isso, eu como. Cristo se vestia assim, eu me visto. Cristo colocava, atelava confiança a isso. Eu atelo minha confiança a isso. Cristo morreu por isso, eu vou morrer por isso. O último nível é você, diga eu, viver. Cristo viver através de mim. E para concluir, agora são 11h14 e vamos concluir às 11h15. E agradecemos demais essa oportunidade, com muita humildade, temor de estar neste altar. Nós agradecemos muito. Nós vamos fazer uma oração todos juntos. Quantos querem fazer uma oração? A Bíblia encoraja você a ser santo completamente.
Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e nós vamos juntos, amados, fazer uma oração. A oração que o apóstolo Paulo fez quando ele encorajou a igreja de Tessalônica a serem santos. E o Espírito Santo está te encorajando hoje, meu amado irmão e amada irmã, a ser santo em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu vou procurar aqui também para que nós possamos avançar juntos nessa caminhada. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1, 2, 3. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo corpo, espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os ama é fiel e fará isso. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. E com muita humildade nós agradecemos essa oportunidade. Em temor e temor passamos a palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstola Cris, apóstolo Cláudio. Amamos os amados em Cristo Jesus. Aleluia.